Para começar, ficou um pedaço da aula passada que eu não acabei de dar, vou terminar aqui. É o seguinte, a aula passada ela falava sobre a lei de Ampère. O que a lei de Ampère diz? Ela descreve essa relação aqui. Corrente cria campo magnético. Tem uma versão particular dessa relação que é Biot-Savart. Que a gente já discutiu. E agora a gente está discutindo a lei de Ampère, a aula passada, que é uma formulação diferente da mesma ideia. E essa formulação é feita do seguinte jeito: a lei expressa uma integral simples, fechada, num caminho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar um caminho fechado. Aí a gente calcula a circuitação de B naquele caminho. Ou seja, você pega e projeta B. O B pode ser uma linhas assim, por exemplo. Sei lá. Você projeta B em cada ponto do caminho e B escalar DC é o produto escalar dessa flecha aqui com esse pedacinho do caminho. Então isso aqui é isso aqui. Aí você calcula, você soma tudo isso e isso daqui acaba dando uma constante de zero, uma integral dupla, J, escalar em NDS. O que é isso? Você vai pegar uma superfície aqui, você apoia uma superfície nesse caminho, você apoia qualquer superfície que você quiser, por exemplo, essa daqui assim, não é mais prático, mas pode ser, apoia uma superfície assim, em cima. Então, se você pensar isso daqui numa meia, isso daqui é a boca da meia, tudo bem? O caminho, que fica aberto. E aí, essa forma aqui em cima pode ser qualquer coisa. Inclusive, pode ser uma forma, um plano assim. Também tanto faz. Aí você vai ler para o plano normal aqui, associada ao percurso pela regra da mão direita, nesse caso, a normal seria assim. E aí, essa superfície pode ser deformada continuamente nessa. E a lei tem essa forma, geral. E aí, isso aqui é parecido com o caso da lei de Gauss, por quê? Porque a gente tem que discutir duas coisas. Primeiro, a validade dessa lei, validade super geral. Então, é uma das equações de Maxwell. Mas, e aí pergunta, quando é que eu posso usar isso aqui para resolver problemas práticos? De vez em quando. Diretamente, nem sempre. Por quê? Porque eu preciso de uma simetria para fazer isso. E aí, um caso que a gente discutiu no ano passado foi o seguinte: se você pegar um fio, mesmo que o fio tenha um raio aqui, esse fio tem fio infinito, com uma corrente saindo assim, para cá. Esse fio tem simetria no campo, por quê? Você pega a regra da mão direita, as linhas de campo serão circulares assim. Então, nesse fio, a gente pode aplicar a lei de Ampère e a gente pode tirar o campo a partir dessa expressão. Isso foi o que a gente fez no ano passado. O que a gente estava começando a fazer e não terminou, eu vou fazer agora, é um outro problema clássico de lei de Ampère, que é o seguinte. Você pode pegar um solenoide, e os solenoides são muito importantes em circuitos. O que é um solenoide? Você pega um cilindro mecânico qualquer aqui, assim, e enrola o fio continuamente nele, certo? E é o que isso é o que esse desenho pretende representar. Então daqui é o suporte mecânico e esse tem o fio que está enrolado em cima dele.
perfil toda essa espessura assim. Você tem vários anéis desses, daqui dá uma volta por trás, está descendo, descendo, descendo. E aí você tem isso daqui no fio. Um monte de vezes até que uma hora daqui sai por aqui e termina. E aí você faz passar uma corrente pelo solenoide assim. E aí a gente pode usar a lei de Ampère para calcular o campo nesse solenoide, desde que ele seja longo. Como é que a gente calcula o campo usando lei de Ampère? Para ver o que tem dentro do solenoide, a gente corta o solenoide no meio, então você vai ter uma coisa assim. Aqui é meio solenoide cortado por aqui, e aí você tem um monte de fios. Um que entrou e aí saiu por aqui, entrou por aqui, assim por diante. Você tem um monte de fios assim. E aí uma hora ele sai. Nesse desenho que está aqui, a corrente entra por lá, ela vai sair da lousa por aqui. Então isso daqui é a corrente que sai. Em todos esses pontos. Sai, sai, sai. E ela entra pelo lado de cá. Então pergunta, dúvida aqui, o que é o solenoide? Tudo bem, esse sistema, ele vai criar um campo magnético. Com que cara? A intuição básica é de uma espira. Você pega uma desses anéis só, se você pegar esse anel aqui, uma espira desse tipo, essa espira, que nesse desenho aqui está sendo percorrida por uma corrente assim, certo? Aqui na frente ela vem para cá, ela vai criar um campo magnético dado pela regra da mão direita. Então, esse campo magnético aqui no centro, ele faz assim, vai para baixo, e aqui ele dá voltas assim. Assim, então, isso daqui, o que está representado? Uma espira. Se você pegar um pedaço da espira aqui assim, você vai ter linhas de campo assim, ó, circulando aqui, em todos esses pedaços do fio. E aí você dá a volta com esse desenho. Então isso aqui vira uma espécie de linhas de campo que saem assim, a partir desse centro. Então, tudo bem isso aqui? Pergunta. Isso daqui é um ímã? Sim. Tá, o campo do ímã é exatamente o campo disso aqui, que é igual ao campo disso aqui na verdade. Se você somar, empilhar várias desses desenhos, você vai ter um desenho assim nesse caso. Uma grande linha central que faz assim. E aí o que acontece com as outras linhas? Essa linha aqui. Ela vai ser assim aqui, vai dar uma volta, se o cilindro, se o solenoide for longo, vai dar uma volta lá longe e tudo vai acontecer com todas as outras linhas. Elas se fecham, porque a linha magnética tem que ser fechada para baixo aqui. Vai ter essa cara aqui. Isso aqui fecha em algum lugar. Oi. Essa linha central na vertical, ela realmente existe? Sim. Mas ela não fecha então, né? Ela fecha não. Ela fecha no infinito. Isso é matematicamente, eu diria, é uma formação sólida matematicamente. O que quer dizer isso? O infinito, quando você chega lá, só tem um infinito. Não tem dois, não tem três infinitos, não é um problema, tudo bem? E aí quando você vai muito longe, todos muito longe são o mesmo. O que é bizarro, mas é isso.
Porque não tem vários infinitos, só tem um. Tudo bem? Tem um infinito meia boca, que é você pensar que é um número muito grande de alguma coisa. Você vai pega um número 1 zilhão, põe mais um, vai aumentando, vai fazendo um número muito grande. Isso é uma ideia que isso aí não é infinito. Isso é só um número muito grande. Quantas partículas, quantos átomos tem aqui na sala? Não é infinito. Tem um número muito grande. Tudo bem? Mas não é infinito. Mas se você quiser aproximar por infinito, você pode. É outra coisa, mas não é infinito. Infinito mesmo é um número que ele é fora dos números reais. E ele é uma coisa que no século XVII houve muito debate entre os matemáticos o que seria isso. E eles falaram umas coisas muito legais. Uma delas é o seguinte, que isso não dá para você pensar. Você não consegue ligar a sua cabeça com a noção de infinito mesmo. Número muito grande você consegue, tudo bem. Você extrapola, vai lá. Mas o que é uma coisa infinita mesmo, você não consegue. Eles diziam isso e eu acho que, eu pensando em mim mesmo, eu acho que isso é verdade. Cada um pensa do seu jeito, mas eu acho que é verdade para mim. E eu não consigo pensar num número infinito. Que é o infinito. Mas é um negócio lá, tudo bem que o número Thorin vira o infinito. E matematicamente, quando você tende a esse número, um negócio muito, muito longe, você vai tender ao tal do infinito, que é o único. Tá? Então o infinito desse lado é igual ao infinito daquele lado. E isso fecha a linha. Tudo bem? Então a lógica dessa linha é essa. Ok? O seu infinito é barato. Você vai lá, tudo bem, você consegue pensar. Ok? Só assim? Pergunta. Ok, então você tem essa situação. Aí, pergunta, o que a lei de Ampère nos ensina a respeito do campo aqui dentro? Aí tem, para eu usar a lei de Ampère, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um caminho. Então, esse caminho eu escolho como eu quero, de acordo com a conveniência do meu pensamento. E aí tem dois caminhos possíveis, úteis. Um caminho é o caminho aqui dentro, assim. Eu vou circular desse jeito. Se eu circular ele assim, eu tenho o normal que aponta para cá, e o caminho e a superfície orientada associada a ele tem essa cara. E aí se chama de nem lembro da aula passada, mas acho que de x isso daqui, de y esse lado. Aí você pega, aplica a lei de Ampère aqui, aquele caminho. E você aprende o quê? Vai falar que integral de B nesse caminho aqui igual ao quê? B, ele é, se você tiver, daqui parece, a lógica disso daqui é a lógica do capacitor. É um sistema infinito ou muito grande, ele tem um efeito de borda aqui. Se você lembrar o capacitor elétrico, ele tem um efeito de borda também assim. O campo elétrico aqui dentro é assim, quando eu carrego, mas aqui ele faz isso. Se você supuser que o capacitor é infinito, isso daqui fica só com essa região confinada. Então, se você estiver longe da borda, isso que eu posso supor que eu não enxergo esse efeito de pequena abertura dos campos aqui. Se eu pensar nisso, então, aqui eu tenho B aponta para baixo, aqui dentro, né? E B vezes esse caminho dá menos, vou numerar os caminhos. 1, 2 aqui, 4 aqui e 3 aqui. Aí no caminho 1, isso aqui dá B1 vezes Y
com sinal menos, porque o caminho vai para cima e o campo vai para baixo. Aqui, isso aqui dá zero, porque B é ortogonal ao caminho. Na descida, isso aqui está positivo, está mais B3 Y e nessa região também é zero. Então, pergunta, qual é a corrente? Tudo bem, o lado esquerdo da lei. Quanto que dá o lado direito da lei? Zero. Por quê? Porque não tem corrente que fura isso aqui. Então, isso aqui é zero. E aí a gente aprende que isso aqui, que B1 igual a B3, ou seja, que o campo é o mesmo aqui dentro. Então, o campo aqui é uniforme. Certo? Então, nesse sistema, se você pensar no capacitor, ele é bastante equivalente nesse sentido. Linhas de campo do capacitor são assim. E se eu desenhar as flechas, elas serão assim, todas do mesmo tamanho. Tem duas representações do campo. E aqui mesma coisa, nesse solenoide. Se você fizer uma representação por linhas de campo, você vai ter uma coisa assim. Linhas de campo paralelas, ou por flechas, daqui vai dar assim. Tudo bem isso? Da onde que vem essa afirmação? Vem desse resultado aqui. Só pergunta nisso. Então, a primeira coisa é que o campo dentro do solenoide longo é constante. Uniforme também. Uniforme quer dizer o mesmo em qualquer ponto aqui. Pergunta nisso. Ok, continuando a lei de Ampère então. Outro caminho possível. Eu posso pegar esse daqui. Como é que a gente caracteriza fisicamente um solenoide? O capacitor, como é que a gente caracteriza fisicamente o capacitor? Pelo tamanho da placa, coisa desse tipo, a distância entre elas. Como é que eu caracterizo o solenoide? Pelo raio dele e pela quantidade de fios que estão enrolados aqui. Normalmente, essa quantidade é chamada por... é representada pela letra N. Número de fios por altura. Então, o solenoide, na prática, se você for comprar um, o cara vai te falar que tem 1000 fios por centímetro. É isso que ele vai te falar. Isso dá ideia de quantos fios tem enrolado aqui. Pode ser mais, pode ser menos, você usa isso conforme você precisa. Tudo bem? Então, o número que caracteriza o solenoide é este aqui, um dos números, número de fios por altura. Então, eu pergunto, o que eu faço com esse caminho aqui? Aí eu aplico a lei de Ampère a mesma coisa. E aí, de novo, você numera os lados. Esse lado é 3, aqui é 4. Aí, pergunta, quanto que vale a contribuição do lado de fora do solenoide à circuitação? O caminho é assim, de novo, a superfície apoiada tem essa cara aqui. Só no caso do solenoide definido, a gente faz a seguinte aproximação. Isso é uma aproximação. Eu vou dizer que o campo de fora é zero. Ele é zero? Não é zero.
mas ele é muito pequeno. Por quê? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: se você puser um monte de fios aqui, você vai ter um monte de linhas concentradas nessa região aqui. E lá fora essas linhas estão dispersas. Certo? Isso indica o quê? Indica que o campo fora é muito mais fraco que o campo dentro. Então, a gente... No lado 1, tudo bem? Eu aproximo por zero. Só dúvida nisso? Isso daí é meio que desprezar o efeito de borda. Estou dizendo que todo o campo está concentrado aqui dentro. E não é todo, a parte principal dele está mesmo. Se você pegar a contribuição desse caminho aqui, aqui o campo é zero e aqui o campo é perpendicular, então ele não contribui. Mesma coisa no lado 4. Então a única coisa que contribui é o lado 3, do seguinte jeito: ele vai dar B3 vezes Y. Certo? Então a lei de Ampère dá um resultado muito simples, porque o sistema é simples, ele só tem campo aqui dentro, a ideia é não ter campo lá fora. Tudo bem? Pergunta. Aí aplica a lei de Ampère, e daí não é a lei de Ampère ainda, aqui é o cálculo do lado esquerdo. Do lado direito, só fisicamente o que é isso aqui? Tudo bem, J, os caras podem fazer uma conta, mas pense fisicamente. O que é fisicamente isso daqui? Isso aqui representa a corrente que fura essa superfície aqui. Só qual é a corrente que fura essa superfície? Você conta quantos fios tem aqui dentro e multiplica por I. Então, tem N, Y, NY é o número de fios, vezes I. Tudo bem isso? Pergunta? Então, feito isso, você iguala os dois lados e tem uma resposta bem simples. B dentro do capacitor do solenoide é dado por μ0 Ni. E num problema desse tipo, você tem que pôr o vetor com a mão. Então você tem que olhar a figura tal como na lei de Gauss, o vetor não sai, tá pronto. Você tem que pôr o vetor na resposta lá. Então, B igual a B, K, e está para baixo. Lá dentro. Oi. Onde que está o raio? O raio. Esse resultado, ele parece, de novo, olha para o campo elétrico aqui dentro. Então, você vê um resultado que onde a dimensão do sistema não aparece. Ou seja, se você enfiar todo o campo aqui dentro, que é o que a gente está fazendo, enfiando todo o campo lá dentro do solenoide, isso meio faz a dimensão subir do problema. Porque, pessoal, a pergunta dele, a gente podia esperar que esse resultado dependesse do raio do solenoide, tudo bem? Por que não depende? Aí é o seguinte, se imagina como é que você percebe o tamanho de alguma coisa? Certo? Você percebe o tamanho de alguma coisa devido a não uniformidades
de onde você está. E aí isso parece um infinito também, dá um barato, certo? Por quê? Porque você está numa região infinita, no campo uniforme. O que é o campo uniforme? Ele é sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Claro que daí a aproximação, na hora que chegar aqui, isso não é mais verdade. Mas aqui dentro tem essa noção de você perder completamente... Qual é a distância entre dois pontos infinitos? Não existe. Certo? Porque essa noção se perde lá dentro. E isso daí parece isso daqui. Ou seja, o campo uniforme parece o jeito de pensar do infinito. Porque você está numa região onde não tem nada que te indique. Deu uma dica para você do tamanho de algo. Nada tem tamanho aqui dentro. Claro que tem, uma hora que você chegou aqui na parede, você percebeu que tem tamanho, mas aqui dentro você não vê tamanho. Tudo bem? E pelo mesmo, então, isso acontece aqui e acontece aqui. Você está perdido numa região onde tudo é igual. Tudo é igual, tudo é igual, tudo é igual, tudo é igual. Isso não pode ter tamanho nisso. Tudo bem? Só pergunta? Tinha que foi parar o Y daquela parte. Aqui, ó. Aqui você... Esse negócio era isso aqui vezes isso. Que dá B 3 vezes Y. Aqui o número de fios é o número de fio por unidade de centímetro vezes o comprimento. E o Y cancela. Ou seja, esse Y... Tá. Esse Y aqui eu devia ter pintado, mas esse Y aqui é o mesmo Y. Entendi. Lá. Mais pergunta? Só pergunta era isso. Ok. Então, fim da lei de Ampère. Professor, eu não entendi a passagem dessa integral do J para N vezes Y. Essa igualdade? Isso? Não é essa igualdade, é essa parte da direita. Então, o que é isso aqui? Vou falar. O que a lei fala? Tem essa expressão que é um pouco abstrata, mas fisicamente ela quer dizer o quê? O que isso aqui representa? Representa a corrente que fura a superfície. Que superfície? Essa superfície, apoiada no caminho. Tudo bem? Então, você apoia a superfície no caminho aqui e pergunta qual é a corrente que fura essa superfície. E aí, ela fura cada fio dá um I que fura a superfície. E aí você tem conta quantos fios tem, só isso. E contar o número de fios é isso aqui. Tudo bem? Então, já aproveitando a pergunta dele, é o seguinte: por que a gente enrola fio no solenoide? Porque você está vendo o seguinte, que fisicamente B é proporcional ao número de fios que estão lá. E aí, se você enrolar mais, você tem mais campo. Então, quando você precisa de campo magnético concentrado, se você puser 2 camadas de fio, você aumenta isso. Tá? Então, quanto mais fio você empilhar aqui, ou seja, com a mesma corrente, só qual é o problema? O problema é o seguinte: se você precisar fazer um campo magnético por algum motivo, e um jeito de fazer é você pôr uma corrente muito grande, mas em geral você não tem acesso a uma corrente muito grande. Tudo bem? Você não pode fazer uma corrente tão grande que você precise. Então, o jeito de aumentar o campo magnético sem aumentar a corrente é isso aqui. Você faz a corrente passar várias vezes no mesmo lugar. Tudo bem? E isso que aumenta o campo. Tudo bem isso aqui? Num acelerador de partículas, esse campo é de gravitação também?
Sou um oscilador de partículas do campo gerado assim? A resposta é sim, pelo seguinte: você vai para as equações de Maxwell, tem carga magnética? Não tem. Então, esse aqui é praticamente o único mecanismo de você gerar campo magnético. Praticamente o único. Não é o único porque mais tarde tem um outro mecanismo aqui que variação temporal do campo elétrico também gera campo magnético. Isso aqui também gera campo magnético. Então tem dois mecanismos possíveis. Só que esse aqui ele funciona mais em ondas e coisas desse tipo. Essa onda que está andando aqui de luz que a gente está chegando no nosso olho, ela está sendo carregada por esse jogo aqui. Então, aí sim a variação temporal do campo elétrico é muito importante. Mas se você pegar um sistema pé na terra, assim, que você quer pegar um aparelho, normalmente você usa isso aqui, que é a única coisa disponível. Inclusive, quando você tem usina hidrelétrica, você precisa do campo magnético para gerar energia elétrica. E isso a gente vai ver mais tarde um pouco. E esse campo magnético é gerado por correntes lá também. Então, assim, na prática, o único jeito de acelerador, o que for, motor do carro, o que você quiser, precisou de campo magnético o mecanismo principal mais prático é a corrente. Tudo bem? Só uma outra coisa que a gente vai ver no futuro é o seguinte, que campo tem inércia. E a inércia, o que é inércia? O sistema está funcionando de um jeito, você quer variar o funcionamento dele e ele não quer ser variado. Inércia é isso. Tudo bem? Um corpo está andando assim, você quer variar a velocidade, ele não quer ser variado. Aí você precisa fazer uma força. A inércia magnética de um sistema está sempre associada ao B. Magnética não, eletromagnética. O campo elétrico não tem inércia, mas o campo B tem. Então, a inércia do sistema está associada ao B. Então, isso é o que vem mais tarde. Tudo bem? Então, esse instrumento aqui é um instrumento importante quando eu quero fazer dar inércia ao sistema eletromagnético. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um sistema, uma mola, põe um peso aqui, se põe isso para balançar, o sistema tem inércia e tem elasticidade na mola. Então tem dois efeitos. Certo? A vontade da mola restaurar a posição e a inércia do corpo. O elétrico equivalente é isso. Você põe uma pilha, aí você põe um capacitor aqui. Esse capacitor faz o papel da mola. Isso aqui não dá para ver agora, só estou avisando o que vai acontecer. Ele vai fazer o papel da mola e se você puser um indutor aqui, que é representado desse jeito aqui, isso aqui faz o papel da massa. Então, esse sistema aqui oscila. Joga energia elétrica e faz magnética. Aqui é cinética e elétrica. Tudo bem? Então, o sistema aqui oscila. Por que ele oscila? Porque aquele instrumento ali, que é o solenoide, ele acumula energia magnética e isso faz o papel da inércia nesse problema. Só está longe de você? Não, está pertíssimo. Por quê? Porque toda vez que você precisa sintonizar um aparelho eletrônico, seja o celular, você usa isso aqui. Tudo bem? Por quê? Porque você tem que ter uma ressonância. Essencialmente se fala do telefone por ressonância. Por quê? Só você está falando do seu celular, a fala do seu vizinho está passando por aqui. A música da estação de rádio está passando por aqui. O som da televisão está passando por aqui. Está tudo passando. Porque como é que você consegue fazer um negócio aqui que você só ouve o seu? Tudo bem? Não é muito estranho isso? Você seleciona só o que você quer ouvir. Como é que acontece isso? Você tem que amplificar daquele monte que está passando aqui, inclusive o seu, você tem que amplificar um. Como é que você amplifica? Faz uma ressonância. Como é que você faz a ressonância? Mesmo igual massa mola.
Então, tudo bem isso? Ok, mais dúvidas sobre esse problema aqui? Essa é a equação de Maxwell que a gente viu até agora. Já passou um pouquinho por todas. Gauss elétrica, essa daqui está pronta. Gauss magnética também está pronta. Ampere está pronta. Faraday não. E Maxwell não. Do ponto de vista de ideias, o que a gente viu aqui? Carga cria campo elétrico e corrente cria campo magnético. A gente viu essas duas coisas. A gente viu que isso aqui não existe, então é uma lei vazia, não tem nada aqui. E o que falta, em termos desses mecanismos, são os seguintes. Eu tenho que ver outro mecanismo de criar campo elétrico aqui, que é variação temporal do campo magnético. Ou seja, se você variar com o tempo o campo magnético, você vai criar um campo elétrico, que é diferente desse. E se você variar com o tempo o campo elétrico, você cria o campo magnético. Também cria. Então esses dois pedaços que só envolve campo estão faltando. Mas a gente já mexeu com todos os campos e agora a gente vai olhar a força que é sentida por uma carga quando ela está em presença de um campo externo. Ou seja, esses mecanismos aqui dizem como os campos são criados. O que se pode fazer para gerar um campo? E aí, isso daí, que a aula de hoje vai ser a força de Lorentz. Isso aqui diz como a lei, como o campo é sentido. Ou seja, se você conseguiu gerar o campo de algum jeito, você põe uma carga ali, a carga sente uma força. Então aqui é a outra ponta do problema da interação. E aí nesse problema não tem mais a dizer do que escrever essa expressão grandona aqui, só isso. O que é isso aqui? Isso aqui é a carga que está imersa num campo elétrico, pode ser assim, um campo magnético qualquer que pode ser assim também. Tanto faz. Aí, nessa região que tem campo, você põe uma carga aqui. Se você fizer isso, essa carga vai sentir uma força que é dada por essa pressão. Aparece uma força tanto devido ao campo elétrico, que é o que a gente já mexeu bastante, essa força só multiplicar a carga pelo campo, e uma força de origem magnética, que é essa daqui, que depende da velocidade da carga.
Porque essa expressão é chamada força de Lorentz. Que é um cientista holandês que foi muito importante no fim do século XIX, começo do século XX. Inclusive, ele contribuiu para a relatividade. Se você olhar nos livros de relatividade, eles falam contração de Lorentz, coisas desse tipo aqui. É o mesmo cara. Para quem quiser olhar um pouco a história do eletromagnetismo, essa força é bastante tardia. Era de 1896, por aí, 95. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no eletromagnetismo, essas coisas não foram feitas todas de uma vez. O cara fez um pedaço, e daqui chegou bem tarde. Chegou um pouquinho antes do século XX. Que o Lorentz entendeu que a força no partícula no campo magnético devia ser representada dessa maneira. Só que o que quer dizer a física dessa força? Quer dizer o seguinte: se você... Primeira coisa, qual é a relação entre carga e campo magnético? Se você olhar essa expressão aqui, ela está dizendo o quê? Que é uma carga em movimento que cria campo magnético. Tudo bem? Essa expressão aqui está dizendo o quê? Que é uma carga em movimento que sente campo magnético. Então existe uma reciprocidade entre essa ideia aqui e essa ideia aqui. E ela quer dizer o seguinte: se você pegar uma carga aqui e puser a carga parada, aí você pega um ímã, põe o ímã aqui, não acontece absolutamente nada. Tudo bem? Ou seja, o ímã não é capaz de fazer uma força sobre uma carga parada. E só faz se essa carga se movimentar. Certo? E aí, a expressão é a seguinte: se você tiver uma região que tem campo magnético, vamos para cima aqui na mesa, o campo magnético aqui na mesa está saindo assim, com essa carga. Aí, você põe uma partícula com velocidade assim, para cá. Só por que eu pintei a velocidade de vermelho? Porque ele é a mesma cor da corrente, tudo bem? Essa é a ideia. É a carga em movimento. O que é V vetor B nesse problema? Cada um tem um jeito de fazer produto vetorial. O meu jeito, que você não precisa copiar, você usa o seu, é o seguinte: você pega um vetor aqui, outro vetor aqui, deixa eu mostrar o vetor para você assim, e eu faço isso, ponho a origem dos dois juntas e faço uma coisa assim com a mão direita. Isso daqui dá o produto vetorial, que nesse caso aponta para cá. Tudo bem isso? Oi, fala. Sim, sim, está certo, é o que ele falou. Então, V vetor B, aponta para cá. Tudo bem? Sim. Então, significa que a força é ortogonal ao movimento. Sim. Além disso, ela é proporcional à velocidade e à carga. Significa a seguinte coisa: que esse negócio branco aqui, assim, ainda não é a força. Ele vai ser a força se a carga for positiva. Certo? Isso aqui é V vetor B. Se a carga for negativa, esse negócio muda. O que é isso? Então, cargas com mesma velocidade, partículas com mesma velocidade, cargas diferentes, sofrem forças diferentes de origem magnética. Sim, isso. Pergunta. Por
produto vetorial de V com B é o momento magnético? Não, Não. não. O momento magnético é um produto. Você tem que pegar uma área e fazer uma área orientada para calcular o produto, o momento magnético. Mais perguntas? Ok, então você imagina uma região de campo magnético uniforme, por exemplo, dentro do eletroímã, uma coisa dessa, nessa região aqui, onde B esteja saindo, ou seja, o B em todos os pontos é assim. E aí você atira uma partícula aqui dentro. Pergunta que cara que vai ter o movimento dessa partícula. Então você tirar uma partícula com velocidade V assim. Imagina que a partícula seja positiva. Então, de novo, você tem B assim, V assim, certo? V vetor B para baixo. E se a partícula é positiva, isso aqui também é o sinal, é o sentido da força. Então deixa eu pintar V vetor B de verde e a força é branca. Se a carga fosse negativa, a força ia voltar para cima. Pergunta que cara que está movendo essa partícula aí dentro. Pergunta se a partícula é acelerada, sujeito à força é acelerada. Tudo bem? Ela ganha velocidade na direção tangencial. Ou seja, a pergunta é, acelerar significa V varia, tudo bem? Agora, V varia como? Ela se torna cada vez maior aqui dentro, mais rápida? Não, tudo bem? Essa força não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela está agindo perpendicularmente à velocidade da partícula. Então, se a partícula anda assim, e a força é assim, essa força que não, se a força fosse assim, tudo bem, ela ia aumentar a velocidade da partícula. Se fosse assim, ia diminuir. Mas assim ela não consegue variar o módulo da velocidade. Ela só varia a direção e sentido. Tudo bem? E aí, então isso aqui vai dar uma trajetória circular aqui dentro. E essa partícula vai fazer uma trajetória assim. Só com que raio? Isso daqui, se é um círculo, tem um raio. Para calcular raio, você usa que F em módulo. MA. A é V2 sobre R. Aceleração centrípeta, pura cinemática. E agora você iguala isso à força magnética, que é nesse caso é isso. Já que o módulo dessa força é o produto só Q vezes V QVB. Ou seja, só tudo bem, isso aqui é o módulo de F, nesse caso. Que as forças são ortogonais, produto vetorial. Então você iguala as duas coisas e acabou. Você vê, cancela. Então B é igual a MV sobre PR.
Ou, se você quiser, desculpa, escreve do outro jeito também, R igual a MV sobre QB. Só por que eu aumentando a massa, o R aumenta? É mais difícil. A força não depende de nós. Tudo bem. Por que ela está em cima? Não, Tá- Essa pergunta. a inércia é maior. Oi? A inércia vai ser maior. Tudo bem, se tiver mais inércia, o que acontece? Essa força aqui, ela consegue operar sobre a massa da partícula ou não? Só vê a carga. Tudo bem? Se você puser uma partícula mais massiva, o que você vai ter? Vai ter um raio maior. Ou seja, se você puser a partícula com uma certa massa, é isso, aumentou a massa, você vai ter isso. A tendência dela ir em linha reta aumenta. Mesma coisa em V. Certo? Se você puser aumentar a velocidade, ela tende mais a ser menos desviada. Por outro lado, o desvio é proporcional a Q e a B. Ou seja, se você puser mais carga ou mais campo magnético, você desvia mais a partícula. Tudo bem isso? Pergunta? Só dúvida aqui. Só quem foi no Peloton, né? Você lembra daquele eletroímã que tem a tubulação que desce, o feixe de partículas, tem um enorme ímã aqui embaixo, que joga o feixe para área experimental, não horizontal. E esse negócio aqui, tem o campo magnético, ele serve para duas coisas. Só para que serve o campo magnético que tem nessa região aqui? Primeira coisa, ele serve para desviar o feixe da vertical para a horizontal. No Peloton, por que o feixe é vertical? Simplesmente por uma questão de economia de dinheiro. Porque você tem que alinhar o feixe. E alinhar o feixe horizontal é muito difícil. Tecnicamente, porque o chão mexe, todas essas coisas. São muito estrutura mecânica. Se pendurar o acelerador na vertical é mais simples, então por isso que ele é pendurado na vertical. Aí você joga as partículas assim. Pergunta, a partícula perde energia quando ela faz isso? E aí se pergunta, essa força aqui realiza trabalho sobre a partícula? Não realiza. Tudo bem isso? Então, girado por um eletroímã é inteligente nesse sentido, que você preserva a velocidade da partícula aqui. Isso é verdade? Mais ou menos. Porque toda vez que você acelera uma partícula, ela irradia. No Peloton, essa radiação não é tão importante, então aí tudo bem. Se você for no síncrotron em Campinas, o que é o síncrotron? É uma máquina só para produzir radiação. Só se você quiser ir, você pode marcar uma visita, dar um jeito e vai lá. Legal. E no síncrotron, eles têm um circuito que parece uma pista de corrida, de automóvel, assim, daquelas antigas, um oval. Tem duas regiões da partícula acelerada e ela faz uma curva aqui. Qual é a finalidade desse equipamento experimental? Para que ele serve? Estou construindo um novo lá que vai ser muito melhor que o outro, que já era bom. Para que ele serve? Serve para fazer a seguinte coisa. Em muitos experimentos, principalmente quando você trabalha com estruturas biológicas, cristais, etc.,
você precisa de feixe de radiação muito puro para jogar a radiação e ver o que acontece lá dentro. E normalmente você não consegue fazer isso no laboratório de maneira simples. Então, o síncrotron das Campinas, ele foi feito para isso daí, para produzir radiação específica. Como é que essa radiação é produzida? Você acelera a partícula aqui e aí você faz ela fazer uma volta. Assim. E na hora que você acelera a partícula, com grande velocidade, a partícula irradia. Sai uma onda eletromagnética. Isso daí a gente discute em física 4. Certo? Sai uma onda aqui. E isso significa que aqui, no pé, aqui também sai uma onda. Só que essa onda, uma velocidade que é baixa, essa radiação é desprezível. Lá em Campinas não, isso aqui não é desprezível, você perde a energia da partícula, joga a partícula aqui de novo e acelera de novo. Então o acelerador serve para recuperar a velocidade da partícula. E aí a área experimental é aqui, você coloca aqui os seus equipamentos, irradia e fala. Você disse que quando você acelera a partícula carregada, quando você acelera a partícula carregada, ela emite uma radiação. Desculpa. Ela emite a radiação. Emite radiação, sim. É só quando tem aceleração que faz essa curva? Não. Se você pegar um... Como é que a onda de rádio, a estação de rádio funciona? Como é que é? É a radiação. Isso também emite radiação. Isso é uma lei, isso é super geral. Às vezes você está numa situação que você tem que falar uma coisa inteligente e você fala uma só, fala assim, carga acelerada e radia. Isso aí é totalmente verdade. Aí você não fala mais nada. Aí você não sabe pouco. Às vezes você fala, eu já falei uma coisa inteligente, tudo bem? Mas isso é verdade, carga acelerada e radia. Isso é total verdade. Sim, qualquer carga acelerada e radia. E a única gente que produziu radiação é com carga acelerada. Vice-versa. Então, na parte linear, eles não estariam medindo. Aqui ela irradia também. Só irradia. Se a partícula estivesse circulando assim, ela irradia também aqui. Só que a radiação aqui é menor, porque isso por um trecho longo e a aceleração não é tão grande. Então, qual é a lógica? Você acelerar. Certo? Aqui a aceleração é grande, porque o trampo é rápido, e você faz a partícula acelerar. E a pergunta é, como é que você faz a partícula fazer essa curva aqui? Campo magnético, não tem jeito. Então, é o único jeito que a gente tem na prática de fazer a partícula fazer curva. Daí, nesse caso, eles usam solenoide. Eles usam eletroímãs, eu não sei exatamente que tipo de... Tem um problema seguinte, lá no CERN, com certeza. Só você olha o seguinte, essa relação não é uma relação relativista, mas de qualquer jeito dá para ter uma ideia. Se você fizer uma partícula muito alta, você vai ter que fazer um B muito grande. Tudo bem? E aí, como é que você faz um B muito grande? Você põe o solenoide, muita corrente, de qualquer jeito. Lá no CERN a corrente é tão alta que eles usam que o CERN só funciona no verão. Porque no inverno a energia que ele usa compete com a cidade. E isso, o aquecimento, e aí a gente só aquecer as casas com energia elétrica, etc. Então, não dá para o CERN ficar ligado junto com a cidade. Então, isso dá uma ideia de quanta energia é. Ainda assim, eles precisam usar supercondutores. Porque, qual é o problema? Isso tem efeito Joule. Se você fizer muita corrente, tem efeito Joule. E aí, o aquecimento seria enorme. Então, ele tem que resfriar aquele sistema, a energia a temperatura muito baixa, onde o metal lá se torna supercondutor. Com isso, você diminui o efeito Joule. Então, o CERN ele usa eletroímãs com temperatura muito baixa, supercondutores e tudo isso ainda é muito grande. E eu suspeito que, não tenho certeza, que aqui também precisa usar coisa supercondutora. Professor, então, na parte linear,
Se eu tenho, no mesmo tempo que eu acelero ela está sendo desacelerada porque ela está perdendo energia? Pois é, você faz a curva, exatamente, você acelera pelo campo magnético externo e ela perde energia numa certa velocidade e joga essa energia fora. E é claro que, moral da história, isso daqui não pode ser o círculo perfeito. Tem que ser um círculo que leva em conta que a partícula vai perdendo velocidade. Nesse trecho você não acelera muito, você não dá a velocidade. Calma, tem duas acelerações. A aceleração da partícula. Aqui a aceleração é assim. Então você puxa a partícula para frente, que é aquela porra mais. E aqui a aceleração é assim. Que você quer que ela faça uma curva. Na parte de cima ali, mesmo ela sendo linear, eu estou acelerando ela e ela está perdendo de alguma forma. Perde energia. Toda vez, a gente vai, e física quântica a gente estuda isso. Toda vez que você acelera a partícula, ela perde energia. Ele não tem jeito. Ela joga campo eletromagnético para fora. Só mais perguntas. Esse eletroímã no experimento tem uma outra utilidade, que é o seguinte. O elétron acelera o quê? Núcleos leves positivos. Por exemplo, oxigênio. Pergunta, existe só um oxigênio na natureza? Resposta, não. Ele tem isótopos. Então, e para você fazer o experimento, você precisa saber que isótopo que você está usando. E aí pergunta qual é o jeito de separar os isótopos num experimento desse. Você calibra o seu campo para escolher o isótopo que você quer. Por quê? Porque essa curva aqui, ela depende de M. E aí todos os oxigênios terão a mesma carga, mas os isótopos diferentes terão massas diferentes. O que significa isso? Se você tiver um isótopo mais pesado, ele vai fazer uma curva com essa cara aqui, ó. E aí você põe um anteparo aqui, um buraquinho, e deixa só passar o isótopo que você quer. O isótopo mais pesado bate na parede, o mais leve, ele ia bater em cima. E aí, em todo tamanho, ele ia fazer isso. Certo? Então, isso aqui chama um espectrômetro de massa. Aqui você varia o campo magnético e você consegue selecionar a massa da partícula que você quer. Tudo bem? Pergunta. E o que você está usando? Está usando simplesmente a força de Lorentz desse jeito aqui. Certo? O fato que um campo magnético constante faz uma curva. Lá no Peletron, esse sistema é automatizado. E aqui dentro, na área instrumental, tem uns aparelhos aqui que eles medem a corrente que está passando. Se a corrente fica fraca, eles recalibram automaticamente o campo aqui, de modo a fazer com que a partícula continue passando onde você quer. Então, tudo bem isso?
Só até a década de 70, por aí, física de partículas, mesmo no CERN, que é um laboratório grande, rico e de ponta, muitos experimentos eram feitos do seguinte jeito: você pegava o acelerador, acelerava a partícula e jogava num tanque com hidrogênio líquido. E aí você observava o que acontecia nesse tanque de hidrogênio líquido. Porque o detetor era desse tipo aqui. Quando a eletrônica melhorou, os detetores passaram a ser feitos de outra maneira. Hoje em dia o detetor é feito com um negócio que se chama câmara de arame. E essas câmaras são a eletrônica é muito sofisticada. Por exemplo, o que é a câmara de arame? Você põe um monte de fios assim, outro monte de fios assim, põe vários desses assim, um em cima do outro aqui, empilhados no espaço, e você quer saber a trajetória da partícula. Como é que você sabe a trajetória da partícula? Se a partícula bate num fio aqui, você consegue medir a diferença de tempo da corrente que vai para esse lado e da corrente que chega nesse lado. Isso é extremamente difícil. Mas eles conseguem fazer isso agora. Então eles conseguem saber em que posição do fio que a partícula bateu. E com isso eles reconstroem a trajetória das partículas. Tá? Então isso é um sistema muito sofisticado que tem hoje em dia. Mas precisa de uma eletrônica muito forte. Antes disso, usava-se isso. E você observava de vez em quando, e aí, por exemplo, quando o fóton passa perto do núcleo atômico, você pode produzir um par eletropósito. Essa reação acontece, o fóton vira o eletropósito e dá energia. Isso daqui serve para conservar o momento, a presença desse negócio, você não faz nada, é um catalisador, e o que importa é que o fóton vira o eletropósito. O fóton é um objeto que não deixa a marca no detetor, porque ele é neutro, partícula neutra. Só a partícula carregada que deixa a marca. Então, nem isso aqui eles não conseguem. Também partícula neutra não deixa a marca aqui. Ela tem que ser inferida. Nesse tipo de detetor, esse tipo de reação, se você não puser campo magnético, você vai ver uma coisa, um negócio que não tem nada, e de repente sai uma linha assim. Eles não sabem o que é isso. Desde o começo da física de partículas, eles começaram a pôr esses detetores dentro de campos magnéticos. Então você põe um B aqui, lá dentro. Com isso, só que o que vai acontecer com E, mais ou menos, quando você puser B lá dentro? Força de Lorentz, o que acontece? Cada um vai para um lado, sim. Então, deixa eu só representar um vetor básico aqui, para a gente não perder. Como referência, se B é assim, em geral, e V é assim, V vetor B aponta para baixo, nessa cara. E aí a força que age na partícula positiva vai fazer a partícula vir para cá. Assim. Que age na partícula negativa vai fazer a partícula fazer assim. Então, desse jeito, você separa a partícula positiva e negativa, você consegue identificar que partícula que é. Tudo bem? Na prática, o que a gente observa é que essa partícula faz isso, que ela vai perdendo energia à medida que ela está aqui dentro, ela faz uma espiral assim, e morre lá dentro. Quem quiser ver física dessas fotos originais, você pode procurar o livro do Frank Close. Aqui na biblioteca. Chama Explosão das Partículas.
É um livro super cheio de fotos mostrando essas coisas. Por que a raia vai diminuir? Porque isso aqui está cheio de hidrogênio. Então a partícula, à medida que ela vai andando, ela também se choca com o meio. E ela perde velocidade. Você diz, uma hora ela para. Isso também é um jeito de você... Antigamente, o que a pessoa fazia? Mediam essas coisas aqui e conseguiam saber que velocidade que a partícula tinha pelo tempo que ela levava para parar. Então, como é que você vai medir a velocidade de um negócio desse? Você não sabe. Então, era o problema deles. Para saber a velocidade, eles mediam a velocidade em que ela parava. Professor, o que é aquele ar ali? O núcleo. Eu devia ter falado. Oi? A é núcleo. Toda vez que a gente quer representar o núcleo, eu esqueci de falar, mas devia ter falado. Ou seja, eu não queria falar tudo, mas eu vou falar aqui agora, que é o seguinte. A reação ao contrário disso aqui é assim. Que quando você mata um elétron pósitron, você precisa ter 2 fótons. Por quê? Você joga uma contra a outra. Pergunta, esse sistema tem quantidade de movimento? Imagina no centro de massa. Bang, sumiu. E daí pode virar um fóton. Ou seja, será que é possível você juntar isso daqui com isso daqui assim e virar um fóton só? A resposta é não. Você consegue fazer um fóton parado? Isso não existe. Fóton sempre tem velocidade da luz. Fóton carrega a quantidade de movimento? Sim. Então, você não consegue fazer um fóton só, não dá para ter quantidade de movimento igual a 0. No fim. Então, com 2 fótons você consegue, porque você faz assim, ó. Você tira o elétron pósitron, bang, e aí saem 2 fótons assim. E aí tudo bem. A quantidade de movimento é 0. Tudo bem? Aí dá para resolver. Na reação inversa, o que precisa é que, quando o fóton passa perto do núcleo, ele pega um fóton da aura eletromagnética do núcleo, que é isso daqui. Tem um núcleo aqui, aí você tem campo elétrico aqui. E aí elétrons aqui. Em termos de partículas, o campo elétrico é fóton. Então, esse fóton aqui bate nesse fóton aqui e faz essa reação aqui no sentido inverso. Isso aqui não pode, mas o que pode é isso. É por isso que precisa do núcleo para fazer isso aqui. Que ele precisa bater num fóton desse daqui, senão não consegue contar de movimento. Tudo bem? E o que acontece com o núcleo? Oi? O que acontece com o núcleo? Ele não faz nada. Ele leva o tranco, mas ele dá uma mexidinha ali, porque como ele é pesado. É uma coisa que, sei lá, se tirar uma bola de ping-pong para você, bater na parede. Para a bola, a variação de movimento é importante. Para a parede, tem uma, mas é tão pesado que não conta. Oi. O que acontece se eu choco 2 fótons? Você não consegue. Se você quiser ir na internet, você procura isso aqui.
o nome do cara que fez a conta da probabilidade de choque de dois fótons. Uma prova meio prática que fóton não se choca é o seguinte: você fica olhando isso aqui, eu já fiz isso aqui nessa sala, mas faço de novo. Fico olhando aqui, certo? Eu olho para lá, e o meu olhar passa dentro do seu. Sim, significa que os fótons que estão vindo da janela passaram por dentro dos fótons que estão vindo daqui, um passou em cima do outro. Ele não bateu. Tudo bem? Alguém ou você? Não teve em 2017 alguma coisa que falava sobre isso, de colisão de dois fótons? Eu não me lembro direito, mas... Teve um away disso daí, eu não sei se foi para frente, mas de qualquer jeito, você acha isso aqui procurando esse nome aqui, esse aqui é o pai da ideia. Então, toda vez que isso acontece, alguma coisa, que eu saiba, isso daí não foi para frente. Assim, o que eu quero dizer com isso? De vez em quando acontece alguma coisa e as pessoas continuam falando, e aí isso é um bom sinal. E elas pararam de falar, e eu não sei o que aconteceu. Mais pergunta? A descoberta do elétron foi uma coisa absurdamente importante. O cara a descoberta foi feita em 1895, 17, e o cara que fez a descoberta é o J.J. Thomson. Tem Thomson com P, mas aqui não tem. E Nobel 1906 pela descoberta. Então, por que a descoberta do elétron é importante? Porque ninguém sabia, se você olhar a matéria, o que tinha dentro da matéria antes disso. Tinha corrente elétrica? Tinha. O que corria, ninguém sabia. Qual era o objeto que andava lá dentro? Ninguém sabia o que estava andando dentro. O que era o metal? Ninguém sabia o que era o metal. Ninguém sabia nada a respeito da matéria. Tá? E se você olhar da perspectiva da física de partículas de hoje, isso daqui foi a primeira partícula do modelo padrão descoberta. O modelo padrão, ele, que é o modelo atual das partículas, ele foi fechado pelo Bose de Higgs há 4, 5 anos atrás, com a descoberta dele. Tá? E então, durante todo esse tempo, durante mais de um século, esse modelo foi sendo construído, entendendo quais são as partículas relevantes para a construção do mundo. Essa aqui foi a primeira partícula descoberta. Como é que essa partícula foi descoberta? Na eletromagnetismo, esse negócio aqui, quantos anos tinha? Na época de 1900? 20, 30 anos. Era uma coisa... As pessoas já conheciam, mas não conheciam muito. Mas já tinham um domínio bastante bom das técnicas. E aí uma coisa que eles começaram a fazer, naquela época, é que eles pegavam uma ampola de vidro, uma ampola de vidro, você faz uma bolha de vidro, tira o ar de dentro e sela a ampola. E aí você punha uns eletrodos lá dentro. Por exemplo, uma coisa assim. Ligado por isso daqui é metal, e aqui ligado por um fio do lado de fora. Isso daqui tudo era fundido no vidro. Isso era meio difícil de fazer. Tinha poucas pessoas na Europa que sabiam fazer isso, mas eles eram artesãos bons e eles desenvolveram essa técnica. E você põe isso aqui lá dentro e
ligávamos aqui uma corrente e via o que acontecia. Sempre sobrava um pouco de gás dentro da ampola. Desse negócio aqui. Isso aqui é um negócio mais ou menos desse tamanho, assim, que era o que eles faziam. E o que eles faziam? Punham essa diferença de potencial aqui, jogavam, esquentavam isso aqui, aí começava a sair elétron, na linguagem de hoje, esse elétron vinha para cá, batia nesse vidro. E aí você começava a ver coisas nesse vidro. Por exemplo, você vê cor diferente. Que eles também não sabiam o que era. Mas você viu uma cor verde no vidro. Aí eles começaram a fazer ampolas com anteparos aqui dentro. Eles punham os objetos de uma forma, sei lá, de cruz, qualquer coisa assim, e de modo que ficasse no caminho do feixe, e eles viam que a cruz aparecia aqui, se era projetada nessa. E eles então começaram a perceber que tinha alguma coisa andando lá dentro, que eles não sabiam o que era. O raio-x foi descoberto desse jeito. Por quê? Porque a partícula acelerada aqui, ela emite raio-x nessa região. Ninguém sabia disso também. Não. Aí o Röntgen tem a famosa foto da mão da esposa dele, que ele pôs a mão e fotografou e viu que o raio passava por dentro da carne, dos músculos dela. O osso não. Aí apareceu o anel e o osso. Essa foto famosa aí está na internet. Certo? Que foi descoberto o raio-x. E aí quando descobriram o raio-x, deu uma loucura, porque os caras falaram, agora com a visão do raio-x, todas essas coisas assim, liberou a imaginação das pessoas. Fazer o posso chegar através das coisas. Que é a primeira vez que isso aconteceu no mundo. E aí o objeto foi em cima dessa ampola. Essa ampola, então, todos os laboratórios estudavam essa ampola. E o que o Thomson fez? Ele fez a seguinte coisa. Daqui não vou desenhar mais ampolas, daqui é um canhão de elétrons, que é esse pedaço aqui, que é uma coisa que você joga elétrons e o elétron sai daqui. Aí ele pôs um anteparo aqui. E ele conseguia ver marcas no anteparo. Se você jogar o elétron, você vai ver a marca aqui. Aí o que ele teve a seguinte ideia? Ele pegou, sanduichou essa ampola num ímã, eletroímã. E o que aconteceu? Ele viu que ele conseguia mexer desviar o feixe por causa do ímã. Conclusão dele, que o que andava aqui era carregado. Tá, podia não ser. Alguma coisa andava, mas o que andava ninguém sabia. Então ele percebeu que o que andava era carregado. Por quê? Porque se você puser um B aqui, nessa região, usando a força de Lorentz, daquele jeito lá, o que ele via era isso aqui, que é a partícula desviada. Conclusão, já tinha aprendido alguma coisa. E a partícula, aquela coisa que andava dentro que ninguém sabia. Então, antigamente, esse negócio chamava raio catódico, que era o único entendimento que eles tinham do problema, que era o raio que saía do polo negativo, que era aquele que ninguém sabia. E ele mediu isso e viu que era um partícula negativa. Em seguida, ele fez a seguinte coisa. Então, em presença do campo magnético, ele deixou o B lá. Tem o B assim, né? E ele pegou e adicionou um capacitor aqui. Que ia produzir um E assim. E aí ele calibrou a carga do capacitor de modo que
Só é possível que isso aqui compense isso? Só é possível ter duas forças, uma de cada origem e a resultante ser zero? Por que não, né? Tudo bem? Então foi isso que ele fez. Ele pegou, jogou o campo elétrico aqui. O campo magnético deveria empurrar a partícula para cima, ele calibrou isso aqui de modo que a partícula andasse em linha reta. Só que ele aprendeu ali. Nessa hora. Tudo bem isso? Ele aprendeu que aquele E, que ele sabia quanto era igual ao B, que ele sabia quanto era, e ele fez um negócio incrível, que é o que ele mediu a velocidade da partícula. Só tudo bem isso. Isso é incrível. Está absolutamente esperto. Não tem jeito de você medir essa velocidade aqui. Entrada, não tem nada. O cara fala, sim. E aí, o que ele obteve? Com esses instrumentos bijurucas que ele tinha, isso aqui é da ordem de 6/3. Ou seja, ainda que os instrumentos fossem precários, primitivos naquela época, etc., ele teve uma velocidade por elétrico que era muito grande. Conclusão dele: só conclusão, que o negócio é muito leve. Tudo bem? Ou seja, descobriu uma partícula leve que ninguém suspeitava que existisse. O que é isso? Em seguida, ele fez o seguinte: ele pegou e tirou o campo magnético. E aí o que a partícula faz isso, sem campo magnético. Ele foi lá e mediu isso daqui, esse desvio. Só esse delta depende do quê? Depende da aceleração da partícula aqui dentro. E essa aceleração é dada pelo seguinte: F, que é igual a MA. Esse A era conhecido porque você conhecia o tamanho disso aqui, conhecia a velocidade da partícula, você sabe quanto tempo que ela andou lá dentro. E isso aqui deve ser igual a E. Ele mediu A, ele conhecia E, então ele conhecia a razão E sobre M do elétron. Foi que ele mediu isso aqui, fazendo essa conta. Ele faz a conta, talvez associa o desvio à aceleração, e isso dá a razão E sobre ele. O número que ele obteve, na época, era isso para o próton, para o hidrogênio. Ninguém sabia que hidrogênio era próton, mas que o hidrogênio já era conhecido. Ninguém sabia o que era hidrogênio. Só o próton é mais ou menos 20 anos depois, 15 anos depois disso aqui. Então ninguém sabia que tinha próton. Mas o hidrogênio já era conhecido como elemento químico. E ele pediu que a massa do elétron sobre a massa do hidrogênio é 1 sobre 1700. Foi o número que ele obteve naquela época, com o experimento. E esse número hoje, com a melhor precisão que você tem, é 1 sobre 1830 e alguma coisa. Só tudo bem isso?
Aí você vê o seguinte, isso aqui é física de super alta qualidade e o cara é engenhoso, ele vai caçando o efeito dele, ele consegue chegar. Esse número é absolutamente próximo desse, para os padrões. Já passou o primeiro. O que é isso? Só pergunta. Oi. Uma dúvida aí, só como é que ele chegou, como é que ele teve tido a conclusão que é igual a dele? E na hora que isso aqui, que ele conseguiu, ele pega esse ponto aqui, vê, se andou sem força nenhuma, onde é que ele para? Aqui. Aí você pega, faz o feixe cair no mesmo ponto, isso quer dizer o quê? Que o feixe não teve força. Se não teve força, isso aqui é zero. Tudo bem? E aí, se isso aqui é zero, então, em módulo vai nisso aqui. Certo, então ele sabia daquela relação. Exatamente, está usando a relação. Nossa. Ele parece, é por isso que eu estou falando isso na aula de hoje também. Tudo bem? Sim? Como é que ele sabia, ele teve a ideia de que a partícula era muito leve, da velocidade? Por esse número aqui, porque a velocidade da luz já era conhecida naquela época. E ele faz essa conta aqui. Ele mede B, ele mede e calcula V. Tudo bem? Aí, o V que ele obteve é um terço da velocidade da luz. Ou seja, essa partícula aqui estava andando a 100 mil km por segundo. E aí, para você pegar, jogar uma partícula nessa velocidade num trechinho desse tamanho aqui, essa partícula tem que ser muito leve. Tá, então ele intuiu a leveza da partícula a partir desse número aqui. Tudo bem? Só mais pergunta. Outra utilidade prática dessa força de Lorentz aplicada em física de laboratório. Pessoal, o que é o plasma? Você pega um gás como o ar, por exemplo, você fornece temperatura. Temperatura, o que acontece? As partículas começam a bater uma na outra e o gás se ioniza, ele fica uma sopa de íons e elétrons. E a pergunta é como é que você guarda um plasma? Se você fez você precisa preservar o plasma. E aí não tem jeito de se pôr dentro de algum objeto físico, por quê? Porque aqueles elétrons soltos, aqueles íons vão se recombinar e vão bater na parede e vai desaparecer. Então, o jeito que se descobriu para fazer isso é o seguinte: você faz uma garrafa de plasma. O que é isso? Pega o eletroímã aqui, passa uma corrente, isso daqui funciona uma espécie como se fosse um solenoide, então você vai ter um monte de linha de campo concentrada aqui assim, você põe outro aqui de corrente oposta do lado de lá, tem um monte de linha de campo concentrada aqui, e você põe isso um pouco longe um do outro, de modo que essas linhas de campo possam fazer assim. Isso daqui é a chamada garrafa de plasma. Por quê?
Porque se você jogar uma partícula carregada aqui dentro, que é o plasma, e tem temperatura alta, essa partícula vai andar nessa direção. Ao acaso, temperatura, né? Para cá, para lá. E aí quando a partícula, por exemplo, ela chega aqui, o que acontece? Força de Lorentz. Você vai ter um V assim, um componente para cima, um B para lá, tem um V vetor B, e a força de Lorentz nesse sistema faz a partícula ficar girando assim. Então, isso é um mecanismo usado em física de plasma para confinar a partícula. Você joga a partícula e ela, se você olhar de frente, essas linhas de campo tem essa cara aqui assim mais ou menos. Você faz um corte aqui, isso que eu estou desenhando. E aí, sei lá, você tem um V aqui, assim. O B aponta para cá, V vetor B, V vetor B aponta para cá. E aí, então isso faz uma força da partícula que faz com que a partícula fique presa aqui nessa região. A partícula positiva vai ficar presa desse jeito, a partícula negativa vai ficar presa do outro jeito. Então, isso aqui é um jeito de confinar partículas carregadas. Tudo bem? Pergunta? E esse desenho é parecido com o campo da Terra. Porque se você pegar a Terra assim, Polo Norte aqui, Polo Sul aqui, mas Polo Norte, o Polo Norte, a bússola aponta para cá, certo? Significa que magneticamente isso aqui é o Polo Sul. Em cima, Polo Norte embaixo. E a gente tem linhas de campo assim, aqui na Terra, que fazem isso. Isso aqui é o Polo Norte, porque você solta a bússola aqui e ela aponta paralelo ao campo. Então a gente chama isso de norte. Tudo bem? Se você olhar a Terra de cima, ela tem esse desenho, cortada o campo aqui. Então, a Terra é uma garrafa de plasma também. Tudo bem? Só assim. E o que isso faz? Por causa da Terra, o mais importante é proteger a gente das partículas que vêm de fora. Tem prótons de alta velocidade que chegam sobre a Terra. Eles vêm do Sol ou pode vir também de galáxias distantes, tudo isso. Raios cósmicos. Quando essa partícula chega aqui no campo, o que vai acontecer? Se a partícula, só para ficar mais simples, imagina a partícula chegando assim. Ela está na região de B assim. Certo? V vetor B, para dentro. Então a partícula que chega sobre a Terra, ela é desviada, ela não chega aqui embaixo, e ela fica presa aqui nessa garrafa de plasma, garrafa de campo magnético que tem em volta da Terra. Consequências disso são duas. Uma delas é a existência do tal do cinturão de Van Allen, que é uma região de plasma de partículas que fica girando aqui em torno da Terra. Sei lá, quando faz lançamento de foguete, você não pode passar dentro dele, porque você frita o astronauta, tudo bem? Você não consegue proteger aquela radiação, então você foge dela, você tem que ter um buraco no cinturão, onde não tem a cinturão, para jogar o foguete para fora da Terra. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, isso protege a gente aqui embaixo da radiação. Qual é o problema da radiação? O problema da radiação é isso aqui. Essa força. Quando você toma radiação
que é no nível da gente, é principalmente o campo elétrico que é importante, isso aí pode causar mal para a gente de muitas maneiras. Um dos jeitos é causar câncer de pele, por exemplo. Por quê? Porque você joga muita radiação, o seu corpo não consegue se defender, isso provoca alteração das células. Por quê? Porque a partícula é carregada, que chega lá, e ela tem um campo elétrico, ela perturba o ambiente eletricamente. Okay? Desarranja as suas células. Isso aí tem vários níveis de problema. O nível, mesmo pouca radiação, pode causar muito dano. Por quê? Porque ela pode ter, pode causar danos genéticos. Certo? Por quê? Porque o nosso código genético, se a célula da nossa pele é uma coisa já sensível, a nossa informação genética é extremamente mais sensível a pequenas mudanças. Certo? O que você faz? Você pode pegar e deslocar alguma coisa ali, e você tem um problema genético que você transmite para os seus descendentes. Acredita-se que isso daí tenha sido um mecanismo importante, essa radiação, para a evolução das espécies. Também. Mas, de qualquer maneira, não é conveniente que isso seja muito. Então, a garrafa de plasma em torno da gente protege a gente disso daí. Tudo bem? Oi. Um dia isso pode ficar saturado em volta da pele? Ah, não. Eu esqueci de falar o final disso. Só o cinturão de banana. Onde que está a boca da garrafa? Se você jogar uma partícula aqui, ela não tem força de Lorentz, porque ela é paralela a B. E, estatisticamente, você vai ter umas partículas que vêm para cá. Então, elas esvaziam esse negócio, porque a temperatura agora estatística vai ter uma certa quantidade apontando para cá. Do mesmo modo, vai ter uma certa quantidade de partículas apontando para o polo. E a partícula escapa pelo polo. Tá, isso dá origem ao quê? A aurora boreal. Por quê? Porque são as partículas que saem da Terra. A aurora boreal é um negócio muito complicado, muito complicado. Depende do ciclo solar, tem um monte de coisa. Mas ela escapa da garrafa de plasma pelos polos. E tem a aurora boreal, a aurora austral também, tanto faz, que é o mesmo fenômeno. O que acontece? Essa radiação ionizada chega na alta atmosfera, alta quanto 300 km, ioniza o ar e você vê aquelas cores. Aquilo que você está vendo, o que é? É a partícula batendo na molécula que está no ar, nitrogênio e oxigênio, ioniza e recombina e você vê aquilo. Mas a aurora boreal não é quando vem do Sol e aí acaba é um fenômeno combinado, não é só do Sol, é combinado do Sol com o campo magnético terrestre. A atividade solar, ela varia de 11 em 11 anos, tem hora que aumenta, agora a gente está embaixo. Mas, por quê? Porque tem negócio a ver com as manchas, ninguém entende isso, por quê? Mas que tem, é empírico. Então a quantidade de prótons que é emitida em relação à Terra muda de 11 em 11 anos, tem um ciclo. Mas, de qualquer jeito, a aurora boreal é um efeito combinado do que acontece no Sol com o campo magnético da Terra. E esse desvio que vai para lá. Oi. Se tem mais de uma partícula, elas não interagem entre si também. Só tem mais uma partícula que interagem, mais ou menos, não muito. Por quê? Porque esse meio é rarefeito. Você joga um plasma aqui, isso aqui é um gás, tudo bem, elas interagem uma com a outra, interagem. Só que elas estão relativamente longe uma da outra. Então elas interagem mais com o campo externo. Esse é o efeito principal. Só mais perguntas? Oi. Como que eles fazem para saber onde está o cinturão de banana? Eles têm que desviar. Isso, eu não sei, mas eu suspeito que tenha sido medido com balões inicialmente. E como é que se mede? As primeiras medidas, isso é conhecido há muito tempo. E as medidas da estratosfera, eles faziam com balões, vai em vários lugares, até vai medindo, você deve ter um medidor de radiação no balão. Ele viu que em certos lugares da Terra, uma faixa que é assim,
você tinha mais radiação na estratosfera do que em outros lugares. Tá? E aí eles devem ter mapeado isso suspeito. Foi desse jeito que eles descobriram. Mas isso é dinâmico, não fica... Não, é mais ou menos estável, mais ou menos estável. A região onde ela fica é claro que entra uma partícula, sai outra, porque é dinâmico, mas em média aquele negócio permanece em uma certa região. Eu sei que isso para os Estados Unidos é importante porque tem lugares dos Estados Unidos que eles não podem lançar foguetes, porque está embaixo do cinturão. Oi. Esse cinturão atrapalha também as comunicações? Também. Tem algumas frequências que a gente não pode usar em comunicação via satélite porque não vai passar. Isso, um satélite eu não sei hoje. Com a comunicação antiga, com certeza era assim. Eu não sei se satélites deram jeito de superar isso, de fazer a radiação passar dentro com alguma frequência especial, alguma coisa assim. Eu não sei.